AudioJungle. Mais um episódio do CNX Online Podcast, um espaço onde a gente fala sobre negócios, propósitos e histórias que movem grandes líderes. Eu sou o Marcos Guimarães. Eu sou Osmar Lage e hoje recebendo duas mulheres que estão mudando a forma como as empresas cuidam das pessoas. Rafaele Wingler, Sabrina Oliveira, fundadoras da UON Gestão, uma empresa que conecta benefícios corporativos, saúde ocupacional e desenvolvimento humano com estratégia e propósito. Obrigado por terem vindo, Rafaele, Sabrina. Gente, obrigado, Obrigado viu? A presença aqui, bate-papo vai ser gostoso, Vai, claro que vai. Mais bacana. Olha só, a gente quer saber um pouquinho aí, né? O pessoal que, os nossos ouvintes aí, querem saber um pouco sobre a história de vocês, um pouquinho, como é que tudo começou. Não são gêmeas, Não, né? não são gêmeas. Começa por aí, não são irmãs, mas quase. Mas comenta um pouquinho sobre vocês aí, pode falar a Rafaele ou a Sabrina, um pouquinho sobre À a vida vontade. de vocês. E aí a gente vai emendando o nosso papo aqui. Combinado. Quero primeiro agradecer, né, pela oportunidade de estar contando aqui a nossa história. A gente tem, de fato, uma história bem bacana aí para contar, com boas risadas, muitos desafios. E é um prazer estar participando aqui e contar para pessoas que também seguem nesse mesmo propósito que a gente, que tem aí conexão, né, para levar aí para as empresas. Então, para mim, é uma honra estar participando aqui com vocês. Fica aqui meu agradecimento. A gente iniciou, né, nossa, por onde que a gente começa? Pelo começo. Tá, então eu vou contar a minha parte e aí essa conta a parte dela, né? Assim, tenho a minha formação de RH, né? Trabalho com pessoas já há alguns anos. Tenho 2 filhos, né? O Guilherme, de 17, quase 18. O Guilherme Goba. Igual o filhão. 17. É isso aí. Tem Guilherme 17 aí. um doce, é mais O novo. meu com 18, daqui a pouco, ano que vem, já janeiro, ele completa 18. Tem uma menina, Maria Júlia, de 9 anos. Se que tá quiser 10. mandar beijo, pode mandar. Manda. Senão ela vai falar e vai cobrar depois. Hein? Manda pro marido também. Não, também. Manda também pra minha mãe. Manda cachorro, gato. Aproveita. Esse é o momento. Mas a gente estava passando por um momento desafiador, né? Falando da minha família. Meu marido tinha saído de uma sociedade, enfim. E eu tinha saído do trabalho, trabalhei alguns anos com uma grande multinacional, que é o Grupo Pão de Açúcar, e como RH, né? Como gestora de RH. Saí, enfim, a gente estava passando por momentos desafiadores, e com isso conheci algumas pessoas que trabalhavam com a parte de seguros, corretora de seguros. E me chamaram para fazer o RH. Legal. Né? Isso eu estou encurtando, né? Porque senão a história fica bem longa. Mas assim, eu fui para fazer o RH e chegando lá, eu fui encaminhada para fazer o comercial. Não, você tem perfil comercial? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Enfim, eu tinha uma oportunidade, eu precisava trabalhar para ajudar a minha família, né? Sim. 2 filhos. Meu marido, passando por esse momento desafiador, né? E eu falei, preciso trabalhar. Essa é a oportunidade que eu tô tendo, eu vou agarrar com os dentes. Não era o que eu queria. Trabalhar vindo no plano de saúde, eu tinha um pouco de preconceito, vou ser sincera, porque eu já tive atendimentos muito ruins por outros profissionais, então eu tinha aquela ideia, né, na cabeça de que tinha que fazer aquilo daquela forma. Enfim, fui começando a trabalhar e eu comecei a focar em empresas. Falei, vou focar em empresa. Aí quando eu fui na primeira empresa, falei, nossa, eu posso pegar todo o meu conhecimento com RH, né, com pessoas, e levar isso para as empresas de uma forma diferente. Com isso, eu conheci a Sabrina, a gente se esbarrou nessa mesma empresa que ela trabalhava, aí depois ela conta a parte dela, ela saiu, enfim, voltou. Aí, encurtando, nós fizemos nossa primeira reunião juntas, né? E aí deu match. A gente olhou uma para a outra porque a gente não se via como uma concorrente ali dentro da mesma empresa, o que existia muito. Sim. Existia e existe muito nesse ramo. Forte, né? Sim, encerrado. Nem gosto do termo, mas Não é só lá, não é só lá não, tá? Em todo lugar, né? Não é só lá não. Quando ela vai contar, né, a parte dela, mas ela também passou por alguns desafios e eu vi que eu podia também ajudar uma pessoa e eu falei, não, eu vou com você, porque ela tinha saído, voltou, enfim. Eu falei, não, eu vou com você. Nós fomos juntas nessa primeira reunião, que era até um cliente dela, já antes, né?
deu super certo, deu match ali nós duas. A gente falou assim: nossa, a gente tem que fazer umas reuniões juntas, porque a gente vai no cliente, a gente começa a fechar. Só que quando a gente levou essa ideia para dona da onde a gente trabalhava, ela não aceitou, ela separou a gente. E separou a gente, aí aconteceu muitas coisas nesse caminho. Ela saiu. Aí eu falo que eu sou seguidora dela, né? Ela saiu, ela me chamou, eu falei assim, conversei em casa com minha família, eu falei, não, eu vou com ela. Aí eu fui com ela, e aí a gente começou a trabalhar em outro lugar, numa outra corretora, que os donos foram, eu falo que eles são nossos gurus, que É. até hoje, quando a gente Se não precisa... fossem eles ali, a gente talvez nem tivesse Pode algum- agradecer Pode se vocês agradecer, quiserem aí, né? Isso, Pode a gente agradecer. agradece muito, né, o Mário e a Elis. Legal. Esses a gente jamais serão esquecidos, porque a gente acredita muito na importância das pessoas, na que passam, né? E a lição que elas deixam. Então, a gente teve ali um exemplo de um tipo de liderança que a gente leva como exemplo de não ter. E outras, né, da área, ninguém era concorrente, incentivou a gente a abrir a nossa. Então, assim, ou ele limitava a gente num quadrado e fica aqui comigo para sempre, ou olha só, você não é minha concorrente, você pode ter o seu espaço, né? Então, a gente Legal. teve um exemplo Legal. de duas lideranças as quais servem para formar o que nós somos hoje, né? Bem. A gente teve um extremo, né? A gente teve uma liderança que, quando a gente iniciou, nos conhecemos, é aquela liderança que a gente jamais quer ser, em hipótese nenhuma, não inspira, enfim. É uma coisa assim, sabe assim, não quero jamais ser igual a essa pessoa. Claro que depois que a gente sai, né, a gente consegue ter essa visão, consegue enxergar ali o que a gente passou, só a gente sabe o que a gente passou. E aí são lideranças que a gente tem ali como inspiração. Por isso que eu falo do Mário e da Elis, são legados porque são os nossos gurus, desculpa, porque de fato são pessoas que inspiram a gente, que incentivam a gente a crescer. Se a gente pedir algum apoio, alguma ajuda em qualquer momento, eles estão ali sempre com a gente. Então, Solícitos. são solícitos. Então, são pessoas que de fato a gente quer ter na nossa vida como inspiração, sabe? Foram apoios muito importantes pra gente. Mas eu acho que a Sá também tem que contar a história dela aí agora para Fala dar aí, continuidade. Sabrina. Legal. Então, Mais uma vez, então já sabemos falar, Mário e Elis, sintam-se abraçados, beijados, com certeza. homenageados. Muito bem. Bacana. Sabrina. Minha história começou. Eu sou assistente social. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho em órgão público, né? Saí junto com a coordenação do PAC em Itaboraí. Tive a oportunidade de conhecer esse ambiente. Não me encheu muito os olhos, né? A gente acredita muito de que a gente tem que defender uma causa. Então, para mim, quando eu me formo, eu faço ali meu juramento. Sim. Defesa dos direitos, né? O acesso à informação, a gente trabalhar com a verdade e transparência, e não foi o que eu encontrei, né? Então, começou daquele primeiro conflito de personalidade profissional, né? É o que eu quero, eu preciso fazer isso por obrigação. E eu sempre fui muito comercial, desde nova arrumava... Tem alguma coisa para fazer, meu pai vendia camarão, frutos do mar, e eu ia com ele, sempre dava um jeito, vamos vender. Então, o comercial, ele já gritava em mim. Eu trabalhei como representante comercial de uma empresa de lacinho de bebê. Olha, Então, fiquei responsável, seguindo aí Rio de Janeiro, São Paulo, viajava pouco, ia para casa. Só que aí nessa tem um lado bom e o ruim, né? Da gente trabalhar dessa forma, viajando, que a gente perde parte ali da nossa vida. Então, tive alguns momentos delicados, fui perdendo coisas. Então, até onde você ter o dinheiro compensa e você viver de fato a vida com a sua família. E aí eu saí, vim para o Rio. De fato, né? Eu já morava aqui, mas fiquei um tempo longe. E aí eu não sabia nem andar no centro da cidade. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E tive a oportunidade de conhecer esse mercado de seguros através de uma conhecida. E, você vende, você vai se dar bem. E vai ser garota Bradesco. E eu, meu Deus, o que é isso? E, de fato, foi bom para conhecer esse mercado. Ele é desafiador, porque na trajetória, eu olhei, desde o momento que eu comecei a trabalhar lá com o órgão público, que eu vi a falta de transparência, eu também vi nessa área. A gente, quando fala que não gosta de falar corretagem, corretor, eu já me deparei com situações de um idoso estar pagando um boleto, achando que tem plano de saúde, estava pagando para corretor.
Então, assim, Que horrível. isso é fraude de mercado, a gente sempre traz como alerta, inclusive, né, para as pessoas prestem atenção que tipo de consultoria você está recebendo, porque é a sua saúde importa. Sem Não é dúvida. um plano. Plano qualquer um vai vender. Agora, com estratégia, com cuidado, atenção, que todo mundo merece. Foi o que a gente foi encontrando. E a Rafa antes já adiantou sobre o nosso encontro. E aí, 2 pessoas que lidam com pessoas, gostam disso, entrar numa empresa e vender por vender não funcionava. Uhum. Então, a gente olhava, por vezes, calma aí, não vamos vender o plano de saúde. E as pessoas ficavam, como assim? Vocês vieram para vender plano? Não, você está precisando ajustar seu RH. Você precisa ouvir mais seus funcionários. Tiveram empresas que davam plano, o funcionário pegava e entregava a carteirinha. Então, é um recurso que a empresa estava destinando, mas que não era o que, de fato, correspondia à necessidade ali deles. E daí a gente foi percebendo isso, né, ao longo aí do tempo, e era o que mais chamava a atenção, o brilho. Então, a gente conseguia entrar nas empresas e não com aquele objetivo de a gente precisa bater nossa meta, vender, ter o plano de saúde ali consolidado, mas não, vamos fazer e deixar a nossa marca, né? E a gente veio de um momento delicado, tanto para mim quanto para a Rafa. Eu tenho uma filha, tenho 8 aninhos agora, e é Ana Júlia, coincidência de Maria Sim. Júlia e Ana Júlia. Uhum. Acho que nada é coincidência, assim, na Por vida. acaso. E eu tava sozinha, mãe sozinha, eu e ela, minha família um pouquinho longe, também precisava, e quando olhou uma para outra, ó, eu tenho isso, você tem esse, então o que é meu é teu, o que é teu é meu, vambora, que a gente não queria saber o que é que uma tinha e outra não. E a gente abraçou e foi nesse sentido que a UON foi ganhando força. E por isso, acredito que o Mário e Elis, né, reconheceram também o quanto a gente Legal. agarrou qualquer oportunidade que aparecia, mas nunca pensando no quanto a gente ia ganhar. Mas em quanto a gente podia transformar aquela empresa ou aquela pessoa que precisava do nosso atendimento. Então, essa é um pouquinho de como a UON surgiu e de parte do que a gente tem como objetivo de empresa, né? Objetivo de vida, pessoa. O podcast Ciências Online apresenta Ao Água, nosso patrocinador oficial. Você pensa que toda água é igual? Nada disso. Tem água que só mata a sua sede, enquanto outras reidratam e transformam a sua saúde. Ao Água é a reinvenção da água. Alcalina, isotônica, antioxidante e detox em todos os seus 6 protocolos, embalada nas incríveis garrafas ecológicas, patente mundial em 8 regiões do mundo. Fruto de mais de 20 anos de estudo, a chamada hidratação de precisão elimina toxinas, fortalece a imunidade, melhora o sono, aumenta a disposição e promove a regeneração celular. Hoje já impacta mais de 20 milhões de pessoas, presente em clubes de futebol, redes de supermercados, milhares de lares no Brasil e no mundo. Ao Água é saúde, performance, sustentabilidade em cada gole. Acesse o site, descubra os combos e o clube de assinatura. Mas não se esqueça, aproveite nosso cupom exclusivo CNX20 para garantir o seu desconto especial. A gente tem a UON não somente como vendedora de seguros, né? É algo bem mais abrangente do que isso. Você já falou que em relação a RH, não é isso? Então, como é que hoje a UON está configurada? Como é que vocês se posicionam em relação ao mercado? O que vocês oferecem? E o que diferente tem nisso? Mas antes disso, só, eu acho que é legal saber o que é o ON. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Tudo de ver Parece É. né? Olha, todo mundo que entra, todo mundo que conhece a gente pergunta, né? Porque gosta do nosso nome, a gente até já cogitou em trocar em algum momento, mas não troca o nome, mas assim, já foi WO. Tá. Vou começar por WO. A gente começou com WO, que é W de Wingler e O de Oliveira. Sim. Aí nós fomos num cliente para uma reunião, e aí ele já chegou falando assim, nossa, vocês já chegam de WO, né? Anda de W. Aí eu não tinha entendido muito, tá? Só que entendia mais. Ela, não, porque quando um adversário não vai, aí a pessoa, né? Aí a gente olhou assim, gostei. Só que quando a gente começou a pensar em abrir nossa própria corretora, nosso negócio, a gente tinha um outro sócio.
né? E o sobrenome dele era Nimin. Então ficou W.O.N de Nimin. W de Wingler, O de Oliveira, né? Sobrenome. Só que a gente já sabia que ele não ia ficar, ele já tinha conversado com a gente, enfim. E aí a pessoa que ajudou a gente a fazer nosso nome, nossa primeira logo, falou assim, então tira os pontos e deixa o ON. Porque o ON em inglês significa ganhou. Sim. Aí eu olhei pra Sabrina e falei, pô, Sabrina, W-O, o ON ganhou? Eu acho que colou, né? Acho que cola, né? Acho que esse tem que ser o nosso nome. E aí ficou o ON. Na verdade, o início, né, do nosso nome era o propósito ser as iniciais do nosso nome, sobrenome, na verdade. E acabou virando o ON de ganhou. Então, a gente ganhou esse nome. Osmar, repete a pergunta agora, desculpa. Posso agora? Posso agora? Agora posso. Então tá bom. Então... Voltando. A Wellington, ela não é só uma vendedora de seguros, né? Ou seja, a própria Sabrina já tinha adiantado que vocês também têm todo o trabalho de implantação de RH, mas também tem mais coisas do que isso. Então, como é que vocês estão posicionadas? Como é que o mercado está vendo vocês, né? Como é que vocês estão se posicionando em relação a isso? A gente costuma dizer que 3 soluções, né, em uma só empresa. Então, é como a gente hoje tem se posicionado no mercado. A gente tem, além da gestão do RH, que a Rafa vai abordar, de tudo que a gente tem transformado e o quanto isso impacta na vida dos nossos clientes. A parte de gestão de benefícios, que aí a gente entra com plano de saúde, odontológico, seguro de vida, pensando no colaborador ali, como que a gente traz essa proteção também para o dono do negócio. Não é só oferecer um benefício, é pensar como estratégia. E a gestão ocupacional com a segurança do trabalho. A gente pensa muito de que não tinha como atuar com corretora de seguros sem antes tratar o RH e fazer a política e seguir um caminho. É como se fosse, de fato, uma jornada. Então, hoje a gente acaba oferecendo essa jornada ao nosso cliente. É analisar toda a estrutura do RH, elaborar a política de benefício que seja, de fato, assertiva, sem ter aquele gargalo, os ralinhos que o dinheiro vem saindo, e ter toda a parte de fiscalização, a NR1 também, que é interessante da gente trazer para cá, tudo junto numa só empresa. Então, a gente acaba trazendo segurança, né, para o mercado. Fala um pouquinho, NR1, para quem não conhece, o que é? Olha, gente, isso é a pergunta que dói, né? E a gente sempre participa assim, de podcast, de algumas conversas, e essa é a pergunta. A NR1 é a nova normativa, né? Que já está em vigor desde o ano passado, né? Maio do ano passado. Só que ela agora vai vir atuando para o próximo ano de 2026 com mais força, de fato multando as empresas que não cumprirem essa normativa, que na verdade ela já faz parte, né? Mas agora ela vai ser mais direcionada para os riscos psicossociais, que são diversos, são 13 riscos aí dentro do Ministério ali do Trabalho. A gente tem 13 riscos, que é sobrecarga. As pessoas pensam muito, né? Eu pensava também, a gente pensava, crise de ansiedade, burnout, e na verdade não são esses os riscos que a gente fala, que são abordados dentro da NR1. Então, são outros riscos, sobrecarga, pressão no trabalho, fala mais um aí, sabe? São tantos... Assédio moral, assédio sexual, enfim, são os 13 riscos, e a gente pode até, de repente, falar em um outro podcast, trazer um mas só assunto... para a galera também saber, NR1, porque a gente usa muitos termos assim, e todo mundo, mas o que é isso, né? Eu falo que o óbvio só é óbvio para os olhos preparados, né? Então precisa... É uma normativa aí que vem com força para o ano 2026, ela já está em vigor, e todas as empresas vão ser atuadas aí se não tiver colocando essa normativa aí em prática, né? Então, tem que fazer um diagnóstico. Então, não é feito só por psicólogos, pode ser feito por nós do RH, por uma assistente social, uma pessoa que está apta, né, para fazer esse tipo de diagnóstico, identificando ali quais são os riscos. E aí, dentro desses riscos, a gente vai fazer ali um plano de ação. Não é fazer palestrinha, nada disso, é fazer um plano de ação para atuar e mitigar os riscos que podem trazer um desses riscos psicossociais que podem afetar aí a empresa. Então, a ideia é cuidar, fazer um plano de ação dentro das empresas para cuidar da NR1. A gente
quando fala do RH, é bem da nossa história mesmo, porque a gente, no início da corretora, a gente atuava pensando que não vou vender o plano. Não tem como a gente botar plano aqui, Rafa, porque eles não vão nem entender, o funcionário não vai nem reconhecer aquilo. Ah, tá me dando porque é só pra... Não, a gente escuta muito isso, né? Ah, é só pra não aumentar salário, na verdade não viu o porquê daquilo. Então, algo como se fosse um salário indireto. Ou então tá seguindo só o sindicato, por exemplo. E aí a gente conversava muito com a empresa. O seu propósito hoje com o seu colaborador é seguir sindicato ou você quer de fato estar proporcionando algo ali para ele? Então vamos trabalhar uma cultura, um reforço. E aí é muito além de vender um plano de saúde. A gente não cobrava por isso. Até que a gente teve um cliente que falou, não quero mais vocês fazendo isso. E a gente ficou até, não, a gente está fazendo alguma coisa errada. Ele, não, eu quero que vocês cobrem por esse serviço. E aí começou a gente olhar o RH, o que a UON já oferecia, com mais força, né? E aí começou a fazer muito mais sentido. Hoje a gente traz muito a abordagem do RH estratégico. E a Rafa vem trazendo isso, Sim. reforçando cada vez mais, porque não é um RH de antigamente. Eu acho que muita coisa mudou, né? Mais pós-pandemia, né? E aí, quando fala sobre a UON, hoje o UON Gestão, né? A gente mudou nossa marca, mudamos todo a nossa estrutura ali, nosso brand, né? Pensando nisso, porque como a Sabrina trouxe, corretora incomodava muito, eu me sentia muito incomodada quando falava UON corretora. A gente sempre a gente sempre busca fazer um trabalho muito de conscientização, educacional mesmo, para as pessoas terem consciência o porquê utilizar o plano de saúde, por que ele é importante, por que a empresa deve oferecer. Muitas vezes a gente oferece um benefício, seja ele qual for, tá? Seja uma cesta básica, seja uma água ali todos os dias, você está oferecendo uma fruta, mas sem conscientizar aquela pessoa por que você está levando esse benefício, qual a importância disso, né? Então, a gente sempre trabalhou com esse olhar, e assim, a gente sempre busca profissionais, né, que sejam aptos para falar sobre o assunto. Então, quando a gente começou a trabalhar com a parte de plano de saúde, eu sabia, a gente sentava e falei, pô, a gente precisava falar do Tubo Rosa. A gente precisa de um profissional que saiba, de fato, falar sobre isso. Então, a gente pegava uma médica, fazia parceria com uma enfermeira, com uma psicóloga para falar sobre saúde mental e levava essas palestras de forma gratuita para as empresas, para os nossos clientes. E aí isso começou todo mundo a falar, não, mas você já faz o RH, né? Eu confundo quem é o RH da minha empresa. Porque tem empresas que têm o RH, né, mas não conseguem fazer esse trabalho, essa gestão. Então, a gente sempre trabalhou com esse olhar, com esse cuidado com as empresas. Não é só, como a gente está falando desde o início, não é só vender um plano de saúde. A gente nunca trabalhou pensando quanto que a gente... Às vezes, a gente nem sabia quanto que a gente ia ganhar vendendo aquele plano de saúde. Quando a gente olhava assim, nossa, a gente está ganhando isso tudo, tal, mas a gente sempre trabalhou com esse olhar de cuidado mesmo, sabe? Como a Sabrina traz, todo mundo tem e deve ter acesso e direito à informação, à saúde. Muitas vezes chegavam pessoas falando pra gente, não, mas... meu pai fala que plano de saúde é... Como que fala em negócio de... Hotelaria, desculpa. Tá. Todo mundo fala que plano de saúde, meu pai falava que plano de saúde é hotelaria, para onde você ter quando você ficar doente, gente. Plano de saúde não é hotelaria, plano de saúde... Eu sempre falo isso, a gente bate muito na tecla. Plano de saúde é uma prevenção. Sim. Para você cuidar da sua saúde, para caso você tenha algum problema futuramente, você poder cuidar, né? Ninguém faz. Então, assim, a gente sempre teve esse olhar, esse cuidado. Então, quando as coisas foram acontecendo, a gente nunca teve um plano de negócios. A gente não iniciou, vamos fazer nosso plano de negócios. Para a gente pensar, foi surgindo, as coisas foram acontecendo. Então, veio... Tá um plano de negócio. Os próximos 5 anos dela. Isso, mas quando a gente iniciou, a gente não tinha um negócio. A gente é muito intuitiva. Então, a gente entendeu a necessidade de trazer a gestão ocupacional, aí surgiu a oportunidade de a gente ter a gestão ocupacional. Aí surgiu a oportunidade de a gente fazer, eu falei, por que a gente não faz o RH? Os clientes estão pedindo para a gente fazer. A gente fazia de forma informal. Tinha gente que queria contratar a gente. A gente não. Uma proposta de saúde, não, aí, ó. Mas e se eu quiser contratar vocês pro RH? Não, hoje... A gente tem parceria. Vamos fazer o que for, mas eu quero vocês, eu quero o Rafael, eu quero a Sabrina, eu quero a dupla. Legal. Então, assim, as coisas foram meio que acontecendo na nossa vida, eu acho que por conta disso. A gente tem os nossos valores muito bem definidos, do que a gente quer, do que a gente não aceita. Já fizeram negócios pra gente de milionários, que a gente falou, não,
Isso não é o dinheiro. Não é A gente propósito. tem um propósito aqui que é muito maior do que a gente acredita. Então, assim, a gente tem esses valores muito definidos, muito bem definidos, que pra gente é inegociável, sabe? Então, eu acho que isso ajuda a gente a fazer com que a ON cresça de forma saudável, né? Porque talvez a gente poderia, de repente, estar maior, dependendo, depende do ponto de vista, né? O que é Sim. maior para Uhum. um e para É. outro. É. A gente se acha muito grande diante de tudo que a gente vem construindo aos poucos Legal. e do nosso jeito, do jeito que a gente acredita e do jeito que a gente acha certo. Sem passar por cima de ninguém, sabe? Eu acho que uma coisa bacana que vocês, pelo menos, mostram, né, e evidenciam através do trabalho de vocês, eu diria que é muito a questão de soluções humanizadas, Sim. né? Eu acho que está muito voltado para isso, né? Muito além de falar, é uma corretagem. Eu acho que são, né, é uma gestão de soluções humanizadas, que eu acho que isso é um... Passa muito exatamente por essa questão do propósito que a gente está aqui tocando, né? Uhum. Porque, como a Sabrina mencionou, uma coisa é a empresa oferecer um plano de seguro, um seguro de vida, por exemplo, o colaborador pensar que aquilo é só um salário indireto, é tipo um cala-boca, né? Mas que, na verdade, elas entram com todo um processo de educação, de Isso. informação, né? De gerar conhecimento, né? Não só para o caso de uma venda de seguro de vida, né? Mas para todo o pacote. Conscientizar Que elas chegam para oferecer em uma determinada organização, né? De uma maneira muito, muito simples, muito prática, né? Mas para que as pessoas entendam o benefício daquilo Exatamente. daqui para diante, para o futuro próximo. E a questão da pandemia, né, o pós-pandemia, na verdade, teve muito essa questão da questão de saúde mental, Isso é muito importante. bem-estar nas empresas, etc, né? Como é que o pós-pandemia vocês também atuaram, né? Porque eu acho que depois disso teve muita, ou teve muita conscientização, ou um pouco, a realidade ficou um pouco mais clara para muitos, né? Porque coisa que lá atrás já existia, isso sempre existiu, ao meu ver, sim. né? Mas assim, eu acho que o pós-pandemia, pandemia e pós, ele trouxe muito essa questão da saúde mental, bem-estar e etc, né? E diante disso, como é que o trabalho de vocês em cima de tudo isso, né? Porque isso também é uma conscientização, acho que dentro das empresas, né? Não. Até continuando a pergunta dele, vocês sentem que essa demanda por saúde mental aumentou? Muita coisa. Muito, assim. Eu acho que, assim, a gente é muito nítido, né, que antes da pandemia não se falava muito sobre saúde mental. Quando era falado, era coisa de maluco, você é psicólogo, você, né, ir fazer uma consulta com um psiquiatra, você é maluco e tal. E depois da pandemia, foi aumentando, mas isso não foi uma coisa assim, acabou a pandemia, não. Foi uma coisa que ainda está sendo desconstruída, tá? Legal. Claro que a gente já passou aí por muito tabu, né? Já conseguimos romper aí várias barreiras, vários preconceitos, porém, aumentou muito essa conscientização. Então, hoje, quando a gente leva para a empresa um trabalho falando sobre Setembro Amarelo, sobre saúde mental, Janeiro Branco, né? Eles têm uma abordagem positiva, né? Tem uma aceitação positiva. Tem mais interação, inclusive, muito. agora. E aí, eu vou até... Antes a gente sentia um pouquinho mais de resistência. Muita. As pessoas discutem mais Hoje abertamente. trazem Conseguem isso. falar. Eu vou até trazer um case nosso, Legal. que é de uma empresa que a gente atua, né? Que nós oferecemos o Setembro Amarelo, e aí um dos diretores falou assim, não, isso aqui não funciona e tal, não sei o quê. Eu falei, não, mas explicamos, né? Falamos da importância, o cuidado que a gente vai ter. E ele topou. E levamos uma psicóloga para falar sobre o tema, fazer a abordagem sobre o tema. Gente, foi um sucesso. Eu vou falar de uma empresa pequena, que era um caos, essa empresa, os funcionários, era assim, um clima totalmente tenso, sabe? Um clima bem pesado, e foi mudando, as pessoas começaram a pedir as palestras, e aí ele percebeu como que fez diferença, e aí ele foi uma das pessoas, né, que falou assim, não, eu não faço nenhum trabalho com vocês mais enquanto vocês não me cobrarem, porque a gente de fato não cobrava para fazer isso, porque pra gente, assim, era tipo que uma obrigação.
onde as pessoas precisam ter essa informação sobre cuidar da saúde mental. É o que a gente preza hoje, gente, não é só cuidar do ambiente, é o corpo, a mente e o ambiente, eles caminham juntos. Se você está no lugar, olha só, você faz academia, você faz a sua terapia, porém você está num lugar tóxico, num ambiente que você não se sente bem ali. O que adianta? Tá cheio disso, né? Muito. Tá Então, cheio. assim, os três se complementam. Então, a gente sempre acreditou muito nisso. Em cuidar da saúde, em cuidar do corpo e em cuidar do ambiente. Então, acho que nós juntamos essas três coisas ao ON para poder levar aí para dentro das empresas. E esse é um dos cases que a gente tem aí para apresentar, mas, assim, é surpreendente, E a né? pandemia, ela foi um impacto para todo mundo, né? E como a gente se posicionar no mercado. E agora, a questão do plano de saúde também ficou bem delicada. Acho que foi um período em que muitas pessoas, ou sobre visão de negócio, plano de saúde, né? Ou ela deu valor pelo que tinha, ou não serve para nada, eu não quero. Porque tiveram momentos de recusa, né, de procedimentos. A gente passou a pandemia inteira no telefone ajudando o cliente, Imagina. né, precisando de respirador, oxigênio, o plano está com carência, e aí eu sou uma consultora. E aí a importância do relacionamento, de ter parceiro, né? Então, assim, a parceria ela vai além também de a gente estar aqui sentado e conversando e vocês conhecendo e tendo a oportunidade de a gente levar, mas também como que a gente se relaciona com as operadoras. Então, a UON, a gente se posicionou no mercado em que tem esse apoio da própria seguradora, né? Dos nossos gestores ajudaram. E a saúde mental, ela já veio caminhando para a gente e não trouxe um desafio para a UON. Porque já era da essência da Sabrina e da Rafa, quando criou o ON, de ter essa informação para todo mundo. É como se alguém quer água, toma água, isso é água, né? Então, a gente olhar algo e que a gente tem essa informação e não puder repassar ou ajudar, a gente aprende ensinando. Então, reforçou ainda mais a importância do nosso trabalho. Então, a saúde mental, a saúde corporal, a saúde como um todo, ela foi muito mais vista, porém, ela traz os pontos críticos, né? Da gente hoje atuar com conscientização, não só para o funcionário, é líder. O líder que não enxergava, que a gente tem Os exemplos de liderança Essa foi o dizem soco, né? muito a respeito, né, de como você está sentindo o clima interno. Exatamente. Né? E principalmente nessas situações, as mais críticas possíveis, né? É que a gente vê quem é que está do nosso lado, quem é que não está. Né? Quem é que tem as mesmas preocupações, quem é que compartilha das mesmas preocupações em relação aos seus colaboradores e também a si próprio. Sim. A gente tem casos, né? E é bom a gente trazer aqui, vai lembrando exemplos da nossa jornada aí para todo mundo, de repente, se identifica. Mas de liderança que não acreditava, que viu o ambiente transformando, que nem o que ela mostrou. Era um ambiente totalmente difícil. E hoje é o melhor lugar, assim, a gente entra, tá transformando ali com o nosso RH. As pessoas que nunca não gostavam de participar de dinâmica, querem dinâmica. Porque E eu sou da dinâmica, né, gente? Dinâmica, pega o microfone, ela vai fazer musiquinha. Faz dancinha, tudo. Eu faço dancinha, faço festa. Super, a última agora que Programa de auditório total. Não é, mas Programa de auditório total. dá uma palhinha. Não vale, mas se Tô brincando. Só cara eu quero. Não faz. Meu marido vai falar, Não corta. faz. Não faz isso, cara. E da mesma forma que a gente teve esse tipo de liderança, a gente tem momentos que a gente olha e como que eu falo que o problema não está na base, está nele. Esse é Esse é o desafio, né? o desafio. Bota a musiquinha de ir agora, porque é como a parte de consultoria do RH lida, né? Eu vejo o Rafael fazer o one-on-one com os funcionários, às vezes até tarde, e no final a gente olha e é a liderança. E como que eu falo? O líder tem que estar aberto também. Então, hoje a gente Como é que traz... vocês tratam isso? Isso é uma... Vamos parar um pouquinho aí. Vocês detectaram que o problema está na liderança, que não está nos colaboradores. O líder, na verdade, cuida bem das pessoas, ou procura pelo menos o bem-estar, né? Mas e quando vocês falam, putz, esse cara me contratou e o problema é ele?
Como é que vocês tratam Dados, isso, né? 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 Contra fatos não há argumentos, né? pois é. Agora aí a pessoa tem que saber se ela está aberta a escutar. O que eu falo, eu faço RH, não sou porta-voz de ninguém. Uhum. Muitas vezes a diretoria contrata a gente achando que a gente vai ser porta-voz, né? Vai Sim. leve trás. Não, Show. eu não sou, eu tô aqui para ser porta-voz. Eu tô aqui para cuidar do bem-estar da empresa como um todo. Tanto da liderança, da diretoria ali do dono da empresa, quanto da ponta ali que está ali de frente e tá passando por algum momento algum desafiador. Então eu falo, eu não sou porta-voz. Se você me contratou para isso, você contratou a pessoa errada, Pô, bacana. tá? Porque eu não sou. Claro, a gente vai vestir a camisa da empresa, tudo mais, entender ali os pontos fortes, trabalhar diante disso. Porém, a gente também tem que ouvir quem está ali de frente. Uhum. Quem está vestindo a camisa, quem sai de madrugada para trabalhar, chega no trabalho, muitas vezes passa por momentos desafiadores. A gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro há pouco tempo, né? Verdade. Uma semana atrás, e como que é isso. Então, ter a parte de empatia também. Então, assim, é dados. Você coleta isso tudo, transforma ali no dashboard, no relatório bonito, e apresenta e fala. Ah, mas eu faço isso, eu dou tudo, eu dou aquilo, mas será que está dando da forma correta? Por isso que a gente fala, não adianta você falar que dá um mundo ali para o colaborador e ele não vai ver valor nisso, porque às vezes ele só quer uma escuta. Uma coisa que eu trabalho muito é a escuta ativa. Legal. É você escutar sem julgamento. Ontem mesmo eu tive que fazer um trabalho de emergência, né, numa empresa, trabalhar com pessoas é isso, né? É isso mesmo, claro. É cheio de causas. E você pode contar todos que você quiser. Tive que fazer uma parte de gestão de atritos, né, de conflitos. E aí foi bem difícil, bem complicado, mas é isso. Eu chamei um, chamei outro, eu falei, olha, sabe como é que a gente acaba com isso? Botando os dois frente a frente, a gente faz uma escuta, mas sem julgamento. Cada um vai escutar de uma forma sem saber, escutar de verdade. Anota os pontos que você precisa falar com a pessoa sem interrompê-la e vice-versa. Eu fui fazendo essa mediação. Foi a melhor coisa. Todo mundo agradeceu. Falou, muito obrigado. Porque a nossa mente, gente, ela é muito doida, né? Assim, ela pode destruir a gente sabe, tanto que a gente tem casos de crise de depressão, ansiedade, né? Depressão é aquela pessoa que vive no passado, tá se martirizando por tudo que aconteceu e tudo mais. E a ansiedade, a pessoa tá preocupada com o futuro. Será que eu vou conseguir? O que é isso? Então, a gente tem esse meio aí. A gente tem que sempre ficar ali balançando os pratinhos para entender que a gente não pode nem viver no passado, mas também nem muito no futuro. A gente tem que ficar ali no equilíbrio. Então, a nossa mente, ela fica imaginando 1000 coisas. Então, às vezes, uma falha de comunicação ali, a pessoa não sabe a forma que fala, também não sabe escutar, receber aquilo. A gente bota as pessoas para conversar, faz essa mediação, tudo vai fluindo. E as palavras, muitas vezes, ela agride muito, muito, né? a forma que você fala que, com o outro. assim, né? Hoje, a gente tem um imediatismo gigante. Se você simplesmente, pelo fato de mandar um WhatsApp e daqui a pouco não receber a resposta, as pessoas já ficam... Se passar de 5 minutos, você já fica... 5 minutos, o cara, por que será que ele não vai responder? Esse cara não é a mínima pra mim. Aquele azulzinho que aparecia do WhatsApp, até a grande maioria tirou isso, né? Porque causa mais ansiedade ainda, né? E agora você tocou num ponto que eu falo que é realmente desafiador, porque você tem a questão da depressão passado e da ansiedade futuro. Agora, como é que se trabalha esse presente para você, na verdade, viver esse momento agora, né? E não a gente tá aqui, mas está pensando já, porque isso é o que vai te destruindo de alguma forma, né? Ou destruindo ou construindo, porque depende do que você está pensando. Mas isso é um desafio grande até para vocês, né? Porque no presente, inclusive, continuando a sua pergunta, o presente traz os boletos que você tem que pagar naquele mês. Também. Eu acredito que... A todo momento, né? Mas isso já é o presente. Mas quando que vem? Isso aí. Quando que vem? Isso. Agora tem que pagar. Não vence, amigo. Sei lá. Eu acho que é um pouco disso, né? Mas explica um pouquinho melhor vocês aí. E é mais divisão do que a gente carrega em cada uma. Mas eu vejo que a gente tem que olhar o passado trazer ele com afeto daquilo que a gente já viveu, tentar reforçar ele hoje no presente, mas com as conquistas, né? Pequenas conquistas, ou o que você passou, o quanto você mudou por ter passado aquilo, né? Às vezes, numa conversa, a gente tem que trazer isso para o colaborador, para a família, e aí a pessoa depressiva, calma, olha
E vamos entender, você passou por aquele momento e foi importante para a mudança que você trouxe, mas quais foram as conquistas lá de trás? Isso veio com o apoio do psicólogo também, né? Porque é Lógico. delicado. Claro. E agora, para a ansiedade, tá dentro isso, eu tenho praticado também, que não adianta, né? A gente empreender e buscar, a responsabilidade de ter mais pessoas também com a gente, trabalhando, confiando no nosso trabalho. Calma, isso aqui depende só de você? Tá nas suas mãos hoje? É urgente? Você vai resolver mudar a vida de alguém? Não? Então respira. Calma, porque o presente é isso, né? Ele vai sofrer mudanças a todo tempo, ele é inconstante. Então, assim, eu não posso vislumbrar só e ficar na adrenalina das conquistas que eu vou ter lá na frente, no futuro, mas calma. Tu vai chegar lá, mas no momento, o momento é agora, é esse, calma. Então, isso a gente tem aprendido, eu trago isso para mim. E é aprender mesmo, lidar. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, falou o quê, quando? E depois eu comecei a acumular tanto e tô esquecendo, tô esquecida. Por quê que eu tô esquecida? Né? Então, respira, volta. Dá seu tempo, volta. E acho que serve para tudo, né? E eu acredito, essa forma com que a gente lida com as coisas é o grande diferencial da UON. Porque quando vocês perguntaram como que a gente posiciona quando é o líder, né, que traz e confia no nosso trabalho, não somos porta-voz aqui, a UON, ela tá para trazer o que você precisa como dono para você melhorar e alavancar, assim como vocês fazem o trabalho. A gente trabalha com as soluções humanizadas, com a escuta ativa, trabalha com a tecnologia do lado. Então, esse é o diferencial para a gente trazer, de fato, dados. Então, a gente costuma dizer que o diferencial da UON não é atendimento de qualidade, né? Isso. É obrigação, transparência, ética, é obrigação. Não deixa de estar. Mas a gente fala muito sobre o porquê que a gente construiu os 3 pilares, que são os serviços que a gente acredita que consolidam, de fato, uma empresa para ficar forte no mercado, reter talentos, né? Tá tão difícil também. Essa parte de tem vaga, mas não tem gente. Como assim? Tem um monte de gente falando que não tem emprego. Né? Isso é uma pauta que, se deixar aqui, a gente fala, vem em vários podcasts. Um outro podcast só para isso. Porque é a forma a gente precisa trazer hoje a conscientização de olhar com mais atenção pelo seu colaborador. Você falou sobre seguros, a gente traz... eu lembro muito da empresa, hoje eu vou citar o nome dele, com o Sebastião, ele é um gerente de uma rede de farmácias, ele fala que sempre assiste, a gente cita ele, esse sou eu, então é você, Sebastião. Sebastião, você vai ver agora, você está sendo homenageado aí. E ele foi um caso, né, Rafa? Foi. Que a gente chegou lá e ele de braço fechado, achando que a gente fosse vender alguma coisa. Fala aí. Então, excelente, eu adoro essa história. Porque, assim, quando a gente... Peraí, esse é o Sebastião? Uhum. Sebastião, é você. Vamos lá, vai. O Tião. O Tião, o Sebastião, ele recebeu a gente só por conta de um outro querido nosso também, que é o Marins. Tem que falar do Marins, gente. Fala mais, eu não falo isso aí. Mas o Marins, acho que vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Sim, tivemos lá. Conhecer, vocês foram Marins, lá. Marcelo. Isso. O Marins, ele é o presidente da Escofed, então ele é uma pessoa muito especial pra gente também. A gente fala que tem anjos na nossa vida, né? A gente é muito abençoada. Mas, e aí... falamos o nome dele pro Sebastião, né? Falaram para ele, vem da Escofed, através do Marins, e ele recebeu a gente. E aí ele recebeu a gente com os braços assim, falando que não tem dinheiro, não sei o que, a gente, calma e tal, deixa a gente fazer uma pesquisa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho. Ele já ofereceu lá o plano odontológico. Tinham 15, 20 pessoas só, no universo de 300 colaboradores. E aí vamos fazer o seguinte, deixa a gente fazer uma palestra de conscientização, mostrando a importância de cuidados da saúde bucal, e aí a gente faz uma pesquisa para identificar quem quer participar e tudo mais. E, não tem dinheiro, não sei o que. Eu falei, posso fazer? Pode. Então vocês vão falar com os gerentes das lojas. Aí todo final de mês ele faz uma reunião com esse gerente, ele deixou a gente participar. Ele e o dono da rede, né? O Gilberto. Nós fomos lá participar, falamos dos cuidados de saúde bucal e fizemos uma pesquisa. De 20, a gente conseguiu mais de 300 colaboradores para participar. Quer dizer,
praticamente todo mundo, mas a gente teve que fazer um trabalho conscientizando o gerente, e os gerentes levar para a ponta. Porque não Sim. foi a gente que angariou. É. A importância de você cuidar do seu líder com a informação correta, Sim. e é ele que traz, ele que vai trazer o resultado, Uhum. assim como se ele não conseguir ter um olhar, né, delicado ali para a equipe dele, ele também traz um resultado não esperado ali para o time de performance. Uhum. E isso aí também me chamou a atenção, quando toda vez que a gente conta, isso me chama a atenção, a importância que é a informação que a gente passa para o outro Isso e o aí. quanto o nosso trabalho impacta no resultado, então, Uhum. produção. Né, não é só o benefício ali, a gestão do RH, mas aquilo ali vai impactar na forma de alcance das metas da empresa, então, Ou seja, hoje o Sebastião é brother. brother, Não, né? e ele Brother. não, vocês- É. legal ele quando você sabe pra gente, que ele fala, quando eu recebi você, eu falei, só o Marins pediu pra eu mandar essas meninas daqui, só vou receber por causa dele. E hoje, Sim. o nosso cliente é mais de... Mas vai me vender o quê, né? É. Vocês vão me vender o quê? A gente não vende nada. A gente apresenta a solução, né? Veio o familiar dele, aí quis fazer, indica a gente. Eu acho que isso que a gente fala que é sucesso, né? O que é ter sucesso para vocês? É isso, quando a gente entende que o nosso trabalho está sendo visto, está sendo valorizado, está sendo reconhecido, tem um valor ali, sabe? Não, mas eu não estou falando de valor financeiro, óbvio. A gente está falando aqui de valor do que a informação que a gente está levando para essas pessoas está fazendo sentido. A gente fez também uma ação muito legal, que foi assim, logo que a gente iniciou, a gente atende uma grande rede, e aí a gente precisou fazer, só que ela está espalhada por todo o Brasil. E a gente precisou fazer um trabalho de conscientização para levar para as pessoas a importância do plano de saúde, para angariar vidas ali. Uhum. Gente, a gente comprou, a gente nem tinha, foi na pandemia isso, A né? luz pro A gente comprou vídeo. luz pro vídeo, a gente fazia reunião com o Nordeste, a gente fazia reunião com Minas, É. Belo Horizonte, enfim, todo o estado para poder conversar com as pessoas, explicando a importância de cuidar da saúde, né? Sim. E por que a empresa está levando esse benefício. Aí também foi um sucesso, graças a Deus. E é isso, a gente levar a conscientização para as pessoas, mostrar a importância do cuidado, né, da saúde, do corpo, da mente, do ambiente. E o que move vocês todos os dias, né, para olhar muito para essa questão do futuro da UON? Onde é que vocês pretendem chegar? Me fala um pouquinho do futuro de vocês. Eu sei que, né, eu falo, cada dia a gente está numa batalha grande, né, o mercado cada vez mais rápido, ágil, tecnologia, IA, blá, 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 essas coisas todas. Lembrei daqui. Mudanças a todo instante, tecnologia. Mudanças, né? Muita coisa. Que muitas vezes as pessoas falam, não, eu entro aqui na IA, eu falo, olha, por trás tem que ter a IN, que somos nós, inteligência natural, senão não funciona. É verdade. Mas é bem isso, né? Mas como é que vocês veem o futuro da UON aí, o futuro das duas aí brilhantes, na verdade, perante os próximos aí 3 anos, 2026, 27, 28? Qual a expectativa de vocês um pouco em cima disso? Fala aí um pouquinho. Eu vou começar? Pode. Eu enxergo hoje, né, e o que move é ver o quanto a gente de fato tem transformado e hoje a gente ter uma visão melhor de empresa, né, do quanto o nosso trabalho de fato impacta. Como a Rafa falou, a gente não tinha ali um planejamento estratégico, cresceu, surgiu com a necessidade que a gente tinha de vida, cada uma tinha uma necessidade, precisava ali, ó, vamos sobreviver, é o que a gente tem, é o nosso trabalho, é o que a gente sabe fazer. E hoje eu enxergo uma empresa mais sólida, com resultados sobre... Hoje eu posso trabalhar por etapa. Eu não preciso acelerar para alcançar ali um grande resultado, mas o que a gente tem feito hoje de trabalho, de conscientizar já com o RH, para mim já foi um avanço, da gente poder levar o nosso nome entrando nas empresas e calma, a visão humana que a gente sempre batalhou por ter, está conseguindo dar o primeiro passo de um objetivo nosso. Então, eu vejo algo muito maior do que está hoje, a corretora consolidada, o RH trabalhando junto, é de fato um único produto, é um único serviço em que a gente consiga alcançar. Espero a gente sair um pouquinho mais do Rio, é um mercado que possibilita que a gente chegue em qualquer... A gente já atende, né? Qualquer lugar, mas espero que em 5 anos a UON esteja bem grande para que todos conheçam melhor a nossa marca, como pessoa também, né? De o quanto a gente pode deixar de inspiração para outros, né? Que a nossa história possa motivar mais alguém a... Você pode começar levando verdade,
transparência e fazendo aquilo que o coração pulsa lá no final. Acredita nisso, porque é isso que vai fazer você transformar, né? Legal. E a gente pode, né? A gente já conversou lá no passado, antes de passar a fala para a Rafaela, a gente conversou já lá no passado, né? Eu acho que até para os nossos clientes faz muito sentido essas questões todas, né? O grande desafio é conscientizá-los também de uma abertura de conversa para falar um pouco disso, né? Mas isso aqui me dá alguns insights também, assim, como a gente consegue evoluir com as nossas, né, com os nossos clientes, com as nossas marcas, mas visando muito trabalhar aquilo que eu falo sempre, que a gente estava falando ali nos bastidores, trabalhar o CPF. Exatamente. Então, acho que nós temos muita coisa em comum aí que dá para a gente fazer ali na frente, para atuar, eu acho que em benefício dos nossos clientes mesmo, que eles enxerguem, conscientizem e evoluam com tudo isso também, né? Com a gente, com os nossos clientes e tudo mais, né? Rafael, fala aí. Então, assim, a pergunta é como que eu vejo o ON daqui a 5 anos. Isso, você é o ON, a Sabrina, você junta lá na frente, tudo isso. Tudo junto misturado. É o que eu falo, assim, eu tenho trabalhado muitas coisas com o meu CPF, né? Falando da Rafaele. E não ficar me cobrando do que a Rafaele era no passado. Eu tenho muito orgulho da Rafaele. Eu até me emociono, de verdade, que Claro, quando a gente claro. pensa como que a Rafaele era do passado e como que eu tô hoje, eu falei, cara, eu tava pensando, fazendo o meu devocional hoje de manhã, eu fiquei pensando, cara, como a gente mudou, né? Que bacana. Como a gente amadureceu, sabe? É. Eu fico tão orgulhosa. Ótimo, ótimo. Porque hoje, eu vou te falar, eu não esperava. De coração. A gente não sabia do nosso potencial. E as pessoas sempre falavam isso pra gente. Vocês são grandes, vocês são grandes. Não, mas a gente Acredita. A gente acredita. Não, vocês não. Então, assim, as pessoas que estão hoje com a gente, por isso que eu fiz questão de falar até do Marins e tal, e outras Bacana. pessoas, eu não vou citar nomes, só posso esquecer o nome de alguém. Mas, assim, meu marido, né, que tá sempre apoiando também, Ronaldo. Eles sempre acreditaram tanto na gente, sabe? Minha mãe, enfim. Não vou E falar agora, nome, agora eu lembrei da nossa sala, porque isso é ela falando muito lá importante. atrás, A gente olha foto antiga, né? Era trabalhando, no meio da mostrando carioca. criança, né? Eu fiquei sentada lá. Duas meninas ali atrás. Caramba, a gente já passou por tanta coisa. Eu falei, meu Deus, hoje eu tô aqui, tenho uma... A gente fica almejando, claro, coisas maiores, mas a gente tem a nossa casa, a gente passou por tanta coisa. Tantos desafios que foram importantes. E vamos ter muitos outros desafios que vão ser também importantes para o nosso crescimento. E nada disso fez que os nossos valores fossem corrompidos, sabe? Porque muita gente olha para mim, para Sabrina, cara... Hoje a gente está mais, né, assim, separada no sentido de que ela está tocando a parte de benefício da corretora e a parte de gestão. Aí acho que só porque a gente vivia juntas, hoje não estamos tão juntas em outros projetos, porque ela está tocando... Sinal que a empresa está aumentando, melhorando, evoluindo, né? Inclusive foi até um CEO de uma empresa, um diretor de uma empresa que deu esse insight pra gente, né? Mas enfim... Então, assim, hoje eu já construí tanta coisa, quero construir tanta coisa, né? Tantos projetos bacanas que a gente tem em mente, que eu não fico muito me pegando no futuro, da ON do futuro. Eu deixo muitas coisas acontecerem. Claro, tenho planejamentos, né, de crescimento pessoal, tenho estudado muito sobre tudo, né, sobre esses novos projetos do RH. A gente precisa estar atualizada, como vocês trouxeram. O RH está aí todo momento. A Sabrina também focando, estudando com a parte de plano de saúde, da corretora. Então, a gente está muito focado em estudar, em se desenvolver, sabe? E levar isso para dentro das empresas, esse conhecimento, essas atualizações, esse crescimento. Então, quando eu vejo isso, não é só o crescimento da Rafaele, da UON, acho que é para todo mundo que passa por essa jornada aqui dentro da nossa empresa, com a gente. Então, o meu crescimento, ele acontece de forma natural. Eu quero que a UON cresça, óbvio. Eu tenho esse projeto de crescimento junto com a UON. Mas hoje, se você parar para me perguntar, eu não tenho muita coisa planejada, não. Mas se você quiser me ajudar aí no plano de negócio... E é um propósito. O nome já diz, tudo. Exatamente tudo isso que vocês falaram, né? Por tudo que passaram e passam, né? Porque, assim, por preconceitos, muitas vezes, né? Eu acho que tem muita coisa que é bacana, que as pessoas muitas vezes não conhecem, né? Vê só, tá bom, duas mulheres, na verdade, empreendedoras, empresárias,
mas não sabem de fato tudo isso, né, que aconteceu para chegar até aqui. Por isso que eu pergunto muito do futuro, porque eu falo, vocês vão muito longe com tudo, né? Por conta do propósito de vocês, que eu acho que isso é o mais, é o que leva de valor agregado, né? Um legado que vocês deixam também para as empresas que vocês passaram, para as empresas que vocês estão Exatamente. tratando e para os próximos que virão. Quando a gente fala do futuro, é o que eu ia falar, né? Eu me preocupo muito com isso, porque às vezes eu fico muito preocupada, mas o futuro, será que eu vou conseguir? Será que é isso? Eu fico muito pensando nisso e isso acaba gerando essa ansiedade. Então, eu parei de me preocupar com o futuro. Eu falo, se eu fizer o que eu faço bem feito, da forma que eu acredito, com zelo, com carinho, né? Com a entrega que a gente precisa, porque eu e a Sabrina, a gente é muito criteriosa com muitas coisas e a gente não... A gente é muito exigente ali, não tá bom, melhor não entregar, melhor não fazer. Se não pode ser de uma forma que tem ali, de fato, um valor, né? A gente não Bacana. faz, a gente Profissional. prefere profissional. Então, a gente tem muito isso com a gente, sempre. Uhum. Teve até um trabalho recente que aconteceu, que fizeram, uma pessoa que atuou com a gente, uma parceira, fez um trabalho, enfim, não ficou do jeito que a gente... Padrão on. Padrão on. Por que padrão on? Já estão criando um termo novo aí, o padrão on. Não, é porque foi uma foi uma pessoa- pessoa que falou assim, não, olha, isso aqui não tá o padrão da UOL, né? Melhor não fazer. Ó. Falei, não faz, não entrega. Eu prefiro falar para o cliente que a gente não vai entregar isso. E Do que aí a fazer gente meia boca, né? fica do que fazer meia boca. Uhum. Um projeto recente também que eu ia fazer, acabou dando errado quando eu fornecedor. E uma semana eu sentei com a Sabrina, o fornecedor não entregou, aconteceu isso, isso, isso. Vamos justificar com o cliente, mas vou trazer outra solução. E a gente fez, deu super certo, foi até melhor do que a Uma gente esperava. semana, Em uma tudo semana, tudo mudou. Então, a gente sempre vai buscar ali oferecer o melhor para os nossos clientes e o melhor também para a gente, para o nosso crescimento pessoal e profissional. Então, a gente sempre teve muito esse cuidado. Então, assim, eu penso na UON grande, atuando em outros estados. A gente já atua, mas em outros formatos. Mas eu também fico aqui pensando, se eu fizer o que eu tenho que fazer, com um propósito, com os valores que eu tenho certeza que o futuro É certo. A gente vai plantando, né? isso aí. Bacana. É formiguinha. Não, eu só queria complementar, porque é um trabalho hoje em dia que está ganhando cada vez mais ênfase, porque quando você pensa em como as empresas funcionavam tradicionalmente, né, você era muito focado em volume de vendas, você é muito focado em aumento de faturamento, lucratividade, margem, essas coisas todas que não deixam de ser importantes, claro que Sim. são, né? Mas esse trabalho que vocês fazem de enfatizar o lado humano, o lado de performance, o lado de crescimento profissional de cada um desses colaboradores que fazem o volume de vendas crescer, que fazem o faturamento crescer, né? Você não pode nunca começar do meio, né? Você tem que começar do princípio, você tem que começar do começo, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque esse mindset de quem trabalha mesmo em pequenas ou médias empresas, esse mindset está começando a mudar e vocês realmente pegaram essa onda em um momento importante, que foi essa coisa da pandemia, do pós-pandemia, não é? Que eleva as empresas a um outro patamar, a um outro nível de consciência, né? E a gente falou aqui de saúde mental, de depressão, de ansiedade, essas coisas todas, né? Isso tudo é muito importante quando você pensa até sob o ponto de vista macroeconômico, né? Como o país pode se desenvolver, aliás, ele só vai se desenvolver com o desenvolvimento das pessoas. E é isso que vocês estão fazendo, Sim. procurando realmente reverter esse quadro de mindset das pessoas. Isso é muito Sim. importante. Isso vem nem pegar a onda, né, da pandemia, porque, como a Rafa falou, a gente vai... É um trabalho de formiguinha mesmo, o nosso trabalho. Não teve gente falando, vocês já estão aí há anos no mercado, já era para estar bem grande, de volume. E a gente olha e o que adianta a gente ter tanto cliente e a gente não alcançar? Uhum. E aí não é o nome da gente, é a exigência. Vocês são muito exigentes. O pessoal fala que dá para trabalhar com a gente. Não, tá bom. Olhar nosso site, não tá bom. A gente olha já uma para outra, não...
Não, Fazem saúde ocupacional, tá? Promovem CIPAT, né? Que é a Semana Sim. Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, elas também fazem isso, tá? Sim. Não é técnico profissional, engenheiro, técnico, Bacana. não é Sabrina e a Rafa. Não, Isso é tem uma importante equipe. falar Sim, também. Bacana. Tem uma equipe estruturada para isso. A gente foca sempre na qualidade profissional. Então, o pessoal Maravilha. precisando. Maravilha, gente, olha só. Um papo emocionante aqui. Tá Tivemos chegando emoção, no tivemos emoção. final, Eu sou né? emocionada, gente. Mas é isso. O papo bom é exatamente isso, né? Onde a gente coloca aqui, a gente acaba colocando também o nosso posicionamento, Sim, né? A sim. nossa emoção aqui, Né? né, Sim. em cima disso, né? De tudo que você está falando, no momento que a gente conversa. Então, isso é muito gostoso, sabe? Foi muito produtivo, muito legal. Né? E a gente está chegando ao fim aqui, porque senão a gente fica aqui a tarde toda, né? É o famoso lá, né? Mas olha só, galera, a gente está aí encerrando mais um bate-papo fantástico com essas meninas aqui, Rafaela e Sabrina, né? Que foram abençoadas com esse papo todo bacana aqui, tudo que elas trouxeram para a gente de conhecimento também, né? A gente tem muito a agradecer. Se vocês quiserem saber mais, agora elas vão passar as redes sociais aí, conversar com elas. Agora é hora do jabá. Isso, agora é a hora do jabá. Então, por favor, já passa as redes sociais aí. Robson, que câmera que ela olha aí, Robson? Lá da frente. Aqui, essa aqui então. Essa aqui né? atrás de mim, né? Essa atrás de mim? Essa Isso, aí. Agora é a hora, hein? Fale aí o que vocês quiserem, recado final, mamãe, papai, e passa as redes sociais. Vamos. Chega de mamãe e papai. Chega de mamãe e papai. Primeiro eu quero agradecer novamente vocês. Foi de fato um papo muito enriquecedor. Eu acho que ter essa troca traz pra gente essa confirmação de que a gente está no caminho certo, né? Só confirma que não é fácil, mas que é possível. Duas mulheres que passaram por momentos desafiadores na vida e que a gente está aqui construindo nosso propósito com os valores que a gente acredita, sem passar por cima de ninguém. Então acessem nosso site, que está novinho em folha, www.uongestão.com. Tá? Não tem BR, gente, é www.uongestão.com. Nosso Instagram, uongestão. Vai aparecer ali também. E vocês vão conhecer um pouquinho sobre a gente, sobre a nossa história. Também tem ali a Ana Ju, nossa assistente virtual para tirar dúvidas, mas a gente sempre vai trabalhar com a parte humanizada, então tem todo um time por trás, né, ajudando a gente aí a transformar. É o que eu falo, se a gente conseguir transformar a vida de uma pessoa, já conseguiu alcançar um pouquinho, né? É verdade. A mais. Sabrina? Também agradeço estar aqui hoje com vocês, a oportunidade. Eu sou muito grata, eu falo sempre a gente, porque eu sempre falo a gente. Sim. Sou grata em estar aqui, estar trazendo a história da UON, né, e mostrar essa mudança que a UON, depois que virou gestão, e a gente tem 3 cores. Então, o azul, ela fala sobre benefícios, remete ao plano de saúde, o rosa ali o RH e o verde a gestão ocupacional. É bom que fixa, né? Sim. E aí sempre vai encontrar. E também aproveitar o espaço para agradecer o nosso time. Sim. Porque sem ela, Tabata, que lidera ali todo o nosso pós-venda, é incrível o atendimento das meninas, né? Tem toda a equipe por trás que está oferecendo qualidade ali no atendimento que a gente preza. E também a quem quiser conversar, conhecer um pouquinho mais sobre a UON, do como a gente pode ajudar. Tem pessoas, inclusive, que acham que a gente está cobrando essa consultoria inicial, né? Fazer esse bate-papo. Então, aqui até para os parceiros da CNX. Legal. O que precisarem, contem com o UON, né? Marquem um café e a gente traz um diagnóstico inicial junto e depois a gente pensa como fica, né? Mas conhecer um pouquinho o trabalho de vocês. Obrigada mais uma vez. Sigam ali a UON no Instagram e o LinkedIn que a gente vem movimentando. Legal, maravilha. Obrigado, gente. Siga a gente aí nas redes sociais nossos, CNX Line, o Franquiaê e o nosso canal podcast CNX Online. Dá um like se você gostou. Se quiser mais informações, entre em contato com a gente. Ativa o sininho. Ativa o sininho, é isso aí. Gente, obrigado por mais esse bate-papo aí com as meninas. E vamos em frente, que tem muita novidade, muita coisa boa aí nos próximos episódios.